Eu falo que ai, tô toda arrepiada. Um caminho que se abre onde você vai conseguir alcançar sucesso. Olá, estrelas do signo de Escorpião. Eu sou a Vanessa Frigo e esse aqui é o Tarô Espelho da Alma. Antes da sua previsão, eu quero dar um recadinho bem especial para vocês. Quinta-feira agora, no feriado, às 7 horas da noite, eu e o Júnior, que é um especialista do meu time do Astrocentro, a gente vai fazer no Instagram previsões para todos os signos para o segundo semestre, com foco no amor, e a gente vai fazer também um decreto para trabalhar essa energia, então estão todos convidados. Meu Instagram vai aparecer aqui, a Vanessa Frigo. E o segundo recadinho, e não menos importante, é que, como vocês sabem, a minha agenda tá muito difícil de eu conseguir abrir a agenda. Eu abro uma vez, duas vezes no máximo no ano. Esse ano eu não abri ainda, não estou com previsão de abrir a agenda. Então, como vocês sempre me procuram, para não deixar ninguém na mão, eu fiz uma parceria super especial com a Astrocentro. Aliás, eu me tornei embaixadora deles e eu separei um time de especialistas em tarô, oráculos, baralhos ciganos, decretos. São todos conectados com a espiritualidade, todos que eu conheço o trabalho, conheço e recomendo. Então, eu fiz um time para atender vocês. Então, eu vou deixar um QR Code aqui para vocês. Nesse QR Code, vocês vão acessar e encontrar o meu time. E eu fiz 3 pacotes também, que é por tempo limitado. Esses pacotes são pacotes para você fazer uma pergunta, por exemplo, que é o de 15 minutos, e tem também um para consulta completa. E esses pacotes, eles estão com desconto de 33% até 50%. Então, eu super recomendo o trabalho deles, tenho certeza que vai ajudar vocês desde aquela perguntinha que não quer calar até uma consulta completa. Então, é só você clicar. E se você está vendo esse vídeo pelo celular, aqui na descrição também tem, ok? Então, vamos lá. Escorpião. Vou fazer a prece aqui. Então, agora vamos nos conectar com a espiritualidade, pensar, né, o que vem pela frente, coisas que você precisa receber de mensagem, inspirar profundamente. E eu quero que vocês fiquem completamente alertas à sua presença divina para pegar só aquilo que ressoa com o seu momento e com a sua vida. Então vamos lá. Através da minha presença divina, eu sou aqui e agora. Eu apelo à espiritualidade maior na luz e no amor que me torna um canal. E eu consiga transmitir com clareza, verdade, respeito e amor a mensagem para Escorpião. Por favor, o que está ressoando no campo vibracional de Escorpião? A gente vai começar com um oráculo e eu já quero pedir o like de vocês. Se inscrevam no canal, comenta comigo o que ressoou. Olha só, a gente tem uma carta que eu particularmente gosto muito, porque ela fala daqueles momentos em que os nossos caminhos vão se abrir. Essa carta fala: abraça os seus novos caminhos, limpa a sua mente, deixa no passado aquilo que não precisa mais estar com você, seja relacionamentos que não deram certo, seja uma profissão que você não quer mais exercer, seja mudança alguma mudança na sua vida, deixar para trás, olhar para frente, perceber que seus caminhos estão abertos. Eu vou pedir desculpa pelo barulho, não sei se vocês estão ouvindo, eu tenho um isolamento de voz, mas então, aqui a gente está vendo que o caminho da vida de vocês vai se abrir para uma nova jornada em alguma área. Isso vai depender de cada um, né? Como é que isso está ressoando. Mas o conselho é ir de peito aberto para esse novo caminho. Quando a gente fala limpa a mente dos obstáculos, os obstáculos são os nossos medos de recomeçar, medo de repetir padrão, medo de que alguma coisa que não foi legal no nosso passado, de alguma situação, ela se repite. Então a gente vai se fechando, a gente vai se embrutecendo. E aqui está dizendo que tem caminhos novos para você ir de peito aberto. Ela é uma carta
Você percebe que ela está recebendo e é lua e sol. Então a gente tem o encontro da nossa intuição com a razão, e a razão e a intuição só conseguem se comunicar quando a gente está de peito aberto, quando a gente deixa os nossos medos de lado. Então vamos ver o que mais. Seis de paus. Essa carta, ela fala de sucesso, de reconhecimento. Então, é um caminho que vai te levar para um reconhecimento, para um sucesso. Isso aqui tem muito a ver com a gente, quando a gente alcança algo, a gente consegue, conquista algo que a gente lutou. Seja se transformando, se isso for emocionalmente, seja trabalhando, dando o seu melhor. Aqui é um sucesso de quem deu o seu melhor, seja onde for a área. E então é um caminho que se abre, onde você vai poder dar o seu melhor, onde você vai conseguir alcançar sucesso. Pode ser uma proposta de um novo emprego que você se empenha e você alcança novos patamares. Pode ser, enfim, encaixa aí. Pode ser o resultado de um concurso também, que você estudou e você foi lá e você prestou e fez. Tem alguma coisa que envolve o seu empenho que vai se concretizar e vai ter retorno e você vai se sentir bem. Tem uma coisa também dos holofotes em cima de você. Então, para alguém, eu não sei, para alguns, isso tem a ver com destaque, né? De pessoas vendo. Então, se isso for, por exemplo, relacionado a uma empresa que vende coisas, né? Algum tipo de comércio, isso aqui representa aumento de cliente, representa um boca a boca positivo, representa divulgação orgânica, as pessoas falando sobre você, sobre as suas coisas. Eu estou ouvindo terapias, mentorias, não sei, deve ser para alguém, pode estar relacionado a isso também, de você fazer alguma coisa que que as pessoas vão divulgando e isso vai chegando novas pessoas para você. Porque aqui é você nos holofotes mesmo. Olha só, escorpião, que interessante, hein? Tá bom aqui, hein? Por favor, que mais para escorpião? Por favor. A gente tem um pajem de discos aqui falando de coisas que você vai plantar. O pajem, ele está semeando. Então, um novo caminho que se abre, algo que você vai semear, que você vai plantar, que você vai cuidar, que você vai regar. E isso vai trazer esse sucesso e esse reconhecimento para você. Então, está confirmando que é um novo caminho, alguma coisa que chega na sua vida que vai fazer você se empenhar. E se isso for um relacionamento, por exemplo, é um relacionamento que chega na sua vida que você vai conseguir se empenhar em fazer dar certo, inclusive mudando padrões de pensamentos negativos, de inseguranças ou de ciúmes. É como se você estivesse tirando as suas experiências negativas da equação e estivesse, nesse momento, olhando e falando: ok, estou inteira nessa relação sem pensar nos meus traumas. Eu estou enxergando a pessoa que está se relacionando comigo. Isso dá um super trabalho. Mas o reconhecimento que você tem é de não se enganar, é de fazer dar certo as coisas, sabe? Sendo bom para ambas as pessoas. E essa junção aqui de cartas, elas trazem muito esse processo que está se desenrolando. Então, independente do caminho, né, da etapa do caminho que você está percorrendo, às vezes no comecinho, às vezes já quase conquistando, aqui está dizendo que os esforços eles vão ser reconhecidos, recompensados. Eu estou ouvindo também que para alguns de vocês, em momentos de silêncio, eles falam principalmente onde você está só. Eu vejo muita gente, eu vejo, eles estão me mostrando uma coisa de, não sei se é muita gente, se é alguém, tá? Tendo clareza de pensamento no banheiro, no chuveiro,
sabe? Assim, como se estivesse lavando a alma e tendo clareza de pensamento, tendo ideias, recebendo inspirações, tá? Tem muita coisa como se estivessem soprando no seu ouvido ideias, inspirações, caminhos para decidir, tomadas de decisão, coisas para se resolver. Vamos lá, o que mais, por favor? O louco. Então é uma nova jornada mesmo, assim. É o famoso vou meter o louco. O que é isso? É você se arriscando, sabe? Então, por que eles estão me trazendo tanto essa coisa de novos caminhos, de se abrir para os caminhos, de se abrir para os caminhos? Me parece que o que vai chegar na sua vida, ou que já chegou, faz com que você tenha a sensação de se arriscar. Mas esse medo que vem do se arriscar é o que eles pedem para você deixar de lado, tirar da cabeça as más experiências e olhar como um salto no escuro que eles estão gritando que vai dar certo, vai ser bom, vai ter reconhecimento. E o reconhecimento é o que você precisa que seja. Porque cada um sabe o que precisa de reconhecimento. Sabe? Se o reconhecimento é um relacionamento que dá certo, se o reconhecimento é dinheiro no banco, se o reconhecimento é sucesso, se é renome, se é honrarias, sabe? Honrarias honrarias. Tá bom, honrarias. Eu não sei, mas tem aqui o reconhecimento que vem desse caminho. E a carta do louco é se arrisca, sabe? Você está no precipício, mas esse precipício não vai te levar para é um precipício sem fim, é o limiar, é o linear de uma nova vida, de um novo lugar, de uma nova história que talvez você nunca tenha tido a sensação de, ai, eu consegui. Essa sensação de, ai, eu consegui, você vai conquistar. Caramba, escorpião! Vamos dar uma olhada aqui no Osho para ver se traz alguma coisa nova, porque a mensagem está claríssima. O que mais, por favor, para escorpião? Tem uma coisa que, se você prestar atenção, todas as cartas elas têm têm movimentos circulares, né? De fim de ciclos. Olha, um círculo aqui. Aqui ele tem um círculo nas mãos e nos pés. E aqui o tiro no escuro, né? O saltar também está te levando para um novo ciclo. Você percebe que aqui é etéreo, não é algo já na matéria, materializado, mas todas as possibilidades de realização estão ali. A carta da transformação. O que mais, por favor? Bom, aqui a gente tem a carta da transformação, que é conhecida como a carta da morte em outros baralhos. Essa carta, ela é muito mal interpretada e muito temida, mas ela combina perfeitamente com o louco. Então, assim, o que eles estão falando que para alguns de vocês é algo que já deu. Você não vai estar abandonando algo que tá bom e arriscando sem saber. Aqui o que eles estão me dizendo é que esses novos caminhos vêm
porque esse fim, ele é necessário. Se já não aconteceu na sua vida, vai acontecer. Então, assim, isso significa o quê? Alguém que já está cansado do trabalho, que muito provavelmente está esperando que algo aconteça para poder sair desse trabalho e ir para um outro caminho. É alguém que provavelmente já está fora do mercado de trabalho e esse ciclo ele precisou se fechar. Isso pode estar falando sobre separação também, sobre afastamento, sobre mudanças, sobre distanciamento de situações ou pessoas, ciclos que realmente terminam. E a transformação, ela é necessária, é o renascimento. A gente não consegue mudar o nosso caminho, um caminho de fracasso, de repente virar um caminho de sucesso. A gente precisa ir se transformando, mudando, pensando diferente, indo para outros caminhos. Aqui, a carta do experienciar, ela traz essa conexão com o seu tempo presente. Experienciar, experimentar, é uma referência a viver o que está acontecendo ali de verdade. E não com base na visão das dores, dos traumas. Então, por exemplo, você foi uma pessoa que teve muita dificuldade no amor, você sofreu muito com o amor, o que que acontece? Você traz essa carga e essa carta está dizendo que esse novo caminho que se abre é como se você experimentasse o amor de uma forma verdadeira, sem essa carga do medo, sem a carga da insegurança, dos ciúmes, das situações ruins, dos abandonos. Então, você se abrir mesmo, é de novo, peito aberto, se abrir para viver aquele momento com aquela pessoa que não é a mesma pessoa que te feriu ou as mesmas pessoas que te feriram. Entende isso? E essa carta aqui, ela fala para você parar de se comparar. As situações elas são diferentes para as pessoas e hoje em dia a gente vive num lugar, num mundo onde todo mundo tem uma regra para sucesso. E a gente é bombardeado o tempo todo com regras de sucesso vindo de pessoas que talvez não alcançassem, não tiveram alcançado sucesso seguindo as regras e sim ensinando regras. A gente vive num lugar onde todo mundo sabe tudo e ensina tudo, e todo mundo tem uma fórmula mágica para alcançar sucesso, para ser feliz. E a gente tem até meme, né? Então eu, toda descabelada, acordando às 5 horas da manhã para correr, ler um livro, tomar um café da manhã, fazer um shot, fazer esporte, trabalhar, cuidar de casa, cuidar de mim, cuidar, sabe assim, trabalhar no amor, ressoar, transbordar amor, né? Então, tipo assim, cada um vai dar uma fórmula mágica. Então a gente acaba entrando se a gente não tem essa percepção de que somos pessoas e o Deus que habita em mim é o mesmo que a Deus que habita em você, mas somos indivíduos diferentes, com situações diferentes, pensamentos diferentes, corpo diferente, aptidões diferentes. E as nossas aptidões é aquilo que está relacionado à nossa missão de vida. Nós viemos com aptidões necessárias para cumprir o que a gente veio fazer aqui, então não adianta. É a história de você não vai respirar embaixo da água se você for um macaco. Entende? Não dá. E a gente, nesse mundo que a gente vive, a gente acaba se comparando. Por que que fulano consegue, eu não consigo? O que que fulano tem de melhor? Ou então, pior, a gente vai se bombardeando de regrinhas de sucesso e no nosso desespero a gente acaba se culpando porque a gente não dá conta de fazer tudo que falam que vai dar certo. A gente acaba se culpando, a gente acaba se comparando e se sentindo pior inferior de alguma forma. Então aqui está pedindo para você parar com isso, porque o seu caminho é o seu caminho e ele vai se abrir, já está se abrindo. Então se permita viver o seu caminho sem ficar comparando. Se isso é profissional, deixa os fracassos, as dificuldades profissionais lá no passado. Se isso é um relacionamento, não fica comparando a pessoa, não só a gente, mas a gente também compara os outros, né? Não compara a pessoa que está com você com uma pessoa que você já teve. Não espere que todo mundo vá ter o mesmo tipo de atitude, porque senão você gera essa atitude.
Entende isso? Então, um grande alerta aqui é tira da sua cabeça, a gente está falando limpamente, quem faz essas comparações é a nossa mente. Então, presta atenção nisso, trabalhe a sua mente para ela ser saudável. Deixa eu beber um golinho de água aqui. Vou pegar o cigano para finalizar e aí a gente vai para a parte onde a gente trabalha as energias com decretos, mantras, enfim, porque a ideia é que você saia daqui muito melhor do que você entrou. Então vamos lá, por favor. O sol. Ah, eu não sei o que é, mas o sol ele vem fechar porque ele dá a mesma coisa: brilho, reconhecimento, honrarias. Eu tô ouvindo honrarias o tempo todo. Isso deve ser fazer sentido para alguém, sabe? É, pode ser mérito, né? Mérito é parecido com honraria de alguma forma. Enfim. Mas aqui a gente tem, de fato, reconhecimento, sucesso, abundância, prosperidade. São cartas que estão na mesma sintonia. Eu nem vou abrir mais cartas, porque fecha o jogo quando as cartas elas ficam se repetindo. A primeira carta tem o Sol e a Lua. Fecha com o Sol, que tem a mesma energia dessa carta que fala sobre esse sucesso, que é o 6, né? E assim, os seis, eles estão posicionados no Sol. Se você pegar a árvore da vida, que é uma estrutura dos tarôs também, número 6, todos os números 6 são positivos, porque eles estão no Sol. Então, o número do Sol é 6. Então, aqui a gente está falando da mesma energia. Bom, então é isso. Vamos lá, então, para o nosso decreto. Comenta aqui o que ressoou. Já deixa seu like, compartilha esse vídeo, inscreva-se no canal. Opa! Não, saíram muitas, então vamos lá. Por favor, qual decreto? Eu uso esse baralho dos mestres, dos sete raios, para ver qual a energia que é para ser decretada e a gente faz junto esse decreto e depois você escreve aqui também o decreto, aí você transforma, ajuda você e todos os outros escorpião e escorpião que escrever aqui vai estar transformando esse decreto, esse vídeo, esses comentários num grande caderno de orações, onde é autoalimentado pela nossa própria energia. Por favor, qual o decreto para Escorpião? Qual a energia para Escorpião? Por favor. Eu falo, eu falo que ai, tô toda arrepiada. Eu nunca canso de me surpreender, apesar que eu sei que o plano espiritual faz isso, que fazer voar uma carta é nada para o plano espiritual. Mas eu nunca canso de me surpreender quando assim é tão certeiro, sabe? Sem abrir para dúvidas de que isso é uma resposta, né? A primeira carta falou limpar a mente. E o decreto que eles pedem é purificação mental. Gratidão, 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 gratidão. Então, vamos limpar a mente através da purificação, tá? Então, vamos lá. Através da minha presença divina, do meu eu sou, do meu Cristo pessoal, do Espírito Santo que habita em mim, do eu sou o que sou, eu apelo ao Criador, através do coração central,
Eu apelo a Thor. Eu apelo a Ares, que direcione um raio, envolva meu corpo e purifique a minha mente de todos os pensamentos que não estão voltados à luz e ao bem maior. Eu sou ativar purificação mental. Pulsando, 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 pulsando agora. Gratidão. E o decreto simplificado pode ser eu sou ativar, que é o comando pulsar, ativar, pulsando, é o comando ativa o comando pulsar. Eu sou ativar purificação mental, e aí você pode escrever pulsando 7 vezes. Você pode fazer esse código sempre que você sentir, ativar este código sempre que você sentir a sua mente confusa, que você estiver precisando de clareza, ou você estiver com insônia, ansiedade, para que a sua mente seja purificada. Eu sou ativar purificação mental, pulsando, 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 pulsando agora. Gratidão, gratidão, gratidão. Então, é isso. Comenta aqui o que ressoou. Ah, se você não sabe, o comando pulsar eu postei no Instagram, é uma imagem verde, tá? É um post que eu explico o comando pulsar, todos os decretos que estão dentro desse comando, tá bem? Então é isso, um beijo, muita luz. Até a próxima. Espero vocês na quinta-feira lá no Instagram para fazer a live comigo e com o Júnior. E dá uma olhadinha na live de domingo, que foi incrível. Beijos e muita luz.